Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre quem? Clarice Lispector. Mas eu posso me justificar de novo essa mulher por aqui? Sim, de novo. Ela é responsável simplesmente por a minha saúde mental estar boa e por às vezes não estar também. Isso mostra o quanto a Clarice, ela mexe com a gente. Por isso que é necessário trazer um vídeo como esse do porquê você precisa, e eu digo precisa, ler Clarice Lispector. Essa mulher é minha terapia diária. Eu preciso de uma dosezinha de café, de chá e de Clarice Lispector para seguir a vida. Clarice Lispector, ela tem um enorme jeito de lidar com as palavras e uma forma tão significativa de colocar você frente a frente com você. E eu tô falando que isso daqui vai ser terapia, porque vai ser. Porque você já teve aquela sensação como se alguém tivesse arrancado um pedaço da sua alma e colocado em palavras? Mônica, talvez eu tenha sentido isso, mas não com essa profundidade toda. Eu tô falando desse jeito tão profundo porque é Clarice. Como falar de Clarice Lispector se não falarmos desse sentir na alma mesmo? Um exemplo disso nada mais é do que esse livro aqui, ó. Água Viva. Tem um exemplo aqui nessa página que ela diz assim: sou antes, sou agora, sou nunca. Parece simples, né? Como é que uma frase dessa mexe tanto com a gente? Eu fiquei repensando realmente depois de ler esse trecho. Tá, mas quem eu sou realmente? Então, ler Clarice é essa viagem introspectiva mesmo. Um dos questionamentos que me falam o porquê não gostam de ler Clarice ou tem esse medo e receio de começar é pela sua escrita. Eu sei que é uma escrita desafiadora. Quando eu tive o meu primeiro contato com Clarice, foi exatamente no ensino médio, pra vestibular especificamente. Então eu já comecei lendo o conto O Ovo e a Galinha e saí de lá chorando. E eu não tô brincando, eu chorei. Porque a Clarice, ela não segue um fluxo comum da narrativa, né? Então, quando você termina de ler, você já começa a pensar, tá, eu entendi certo? Na verdade, eu entendi alguma coisa disso daqui? O que você precisa de entender para começar a ler Clarice é a escrita dela é fragmentada, reflexiva e segue um fluxo de consciência. O que seria um fluxo de consciência? Quando o personagem, sabe, vai pensando nas maneiras mais profundas e seguindo nossos exemplos de pensamento, que não tem nenhum nexo, né? A gente tá pensando numa coisa, logo em seguida a gente lembra que tem outra coisa para fazer. Então, o fluxo de consciência na narrativa é exatamente isso. É a demonstração desses desvaneios de pensamento. E aí, quando a gente vai adentrar na escrita da Clarice, a gente dá de cara com isso. A gente fica um pouco perdido. Gente, quem tá falando aqui agora? Isso tá acontecendo ou está acontecendo dentro da cabeça do personagem? E aí, cabe dizer também, a Clarice trabalha tanto com fluxo de consciência quanto monólogo interior. E esses dois pontos, eles também se relacionam, né? Só que tem uma diferença mínima. O monólogo, a gente vai acompanhar um personagem de perto. Ah, fulaninho tá pensando isso, depois pensa aquilo. Já o fluxo de consciência vai ser algo mais caótico. Vai trazer ideias soltas e muitas das vezes pode até ter interferência do narrador. Mas, de qualquer maneira, essas duas técnicas, elas tentam reproduzir o que é a consciência humana, o pensamento humano de seu estado mais puro. E aí que mora a mágica da coisa e a magia de Clarice Lispector, sabe? A gente acaba se sentindo íntimo dos personagens. Quando eu brinco dizendo que a Clarice Lispector, ela é minha psicóloga, tem uma razão pra eu dizer isso, gente. A Clarice, ela tem uma maneira única de falar sobre a existência humana. Ela também fala sobre os sentimentos mais profundos de cada ser humano. Sabe aquelas vezes que a gente sente um incômodo, só que a gente não consegue colocar isso em palavras, torná-las uma pergunta? Pois bem, a Clarice Lispector sabe bem como expressá-las. Ela consegue fazer meio que um olhar para dentro de nós, mas também um olhar para fora de nós. É um questionamento das relações humanas, o olhar para o mundo, os dilemas do dia a dia. Tudo se torna tão profundo e desconfortável nas suas obras. Aí que mora a beleza de Clarice Lispector. Ela pega os aspectos do dia a dia, do cotidiano e transforma em poesia. Então ela mistura tanto ideias como olhar para o mar, segurar uma maçã, olhar para uma barata e transforma esses pequenos aspectos em algo transcendental. Vou aproveitar que eu estou aqui na mão Água Viva e já falar de Água Viva por aqui. Esse livro mexeu comigo de um jeito. Eu já falei sobre ele aqui no canal. Na verdade, eu vi falando da Clarice, então vocês talvez já conheçam de eu falar um pouco a respeito. É um livro que eu me identifiquei tanto com a história da personagem em si. É um livro que eu me vi nessa história. Parecia que ela tava falando da minha vida. Em alguns momentos eu olhei e falei, gente, será
Será que ela tá lendo meu diário, acompanhando minha vida? Porque não é possível. Até em questão de profissão, a personagem aqui a gente tem algo em comum. Aí talvez você fale, ai, Mônica, você tá recomendando porque você se viu na história. Aí é fácil, né? Será que eu vou me identificar tanto quanto você se identificou? Então, beleza, não vou recomendar Água Viva. Se quiser ler, sabe? Só se você quiser ler, fica à vontade. Vou recomendar mais 3 outros livros. Vou começar pelo clássico, Hora da Estrela. É um livro curtinho, como vocês podem perceber. O final é surpreendente. É aquele que realmente você fala, ué, o que tá acontecendo aqui? É um livro que você, às vezes, sente raiva da personagem, ou se identifica com a personagem, muitas das vezes também. Desse modo, esse livro se torna um daqueles livros essenciais para você começar a ler Clarice Lispector. Ah, Mônica, mas eu não sei se eu vou conseguir mergulhar muito bem do jeito da sua escrita. Então toma aqui, ó, Laços de Família. Tem vários contos para você. Eu recomendaria Feliz Aniversário. Você vai se colocar no lugar da protagonista e vai fazer algumas reflexões muito profundas, principalmente na questão do tempo, da idade, mas há outros que você nunca leu, é necessário você ler, que é o primeiro conto, que se chama Amor. Aí você vai adentrar e entender logo de cara o que é esse fluxo de consciência que Clarice tanto utiliza nas suas obras. Ó, se você gosta de contos, histórias mais curtas, esse livro então não pode ficar de fora na sua lista aí de Clarice Lispector. Agora, já quer se arriscar e ir logo direto para uma leitura densa? A Paixão Segundo GH vai fazer com que você saia da sua zona de conforto. Não por causa da escrita somente, tá? Mas porque as situações tão banais, assim, diga-se de passagem, vai fazer você refletir. Se você tem um estômago, assim, frágil, esse livro realmente vai ser complicado. Por isso que eu gosto de falar, esse é um tipo de livro pra você ir devagar. Chega em determinadas partes, assim, que você... eu tô tentando não dar spoiler. Se você tem nojo de barata, vá com calma nesse livro. Eu tentei fazer uma representação do que eu entendi dessa obra, né? Fiz um desenho, como vocês sabem, faço essas coisas, né? Fiz esse desenho pra representar mais ou menos o que eu senti dessa obra. Uma barata, o armário, a cama arrumada, e aproveitei pra deixar aqui alguns trechos da obra. Eu acho que esse daqui seria o resumo que eu daria pra quem realmente quer ler esse livro. Fica aí na sua imaginação o que se trata mais ou menos A Paixão de Segundo GH. Na verdade, esse vídeo eu quis mais ser um bate-papo mesmo de vocês, porque a Clarice, ela é uma das autoras favoritas, e todas as vezes que eu falo, você já leu alguma obra da Clarice? E as pessoas falam que não, por algum receio, eu digo, só começa. Eu demorei muito tempo da minha vida pra tentar ter esse olhar pra Clarice, sabe? Eu sempre deixava ele de canto. Falava, não, depois eu leio. O Ovo e a Galinha me traumatizaram de um jeito. Aí pensando nisso, pensando principalmente nesse olhar da Mônica do passado, né, pela Clarice, e o quanto mudou a minha visão em relação a ela, eu quis fazer esse vídeo. Eu acho importante deixar aqui no canal salvo os motivos pelos quais você deveria ler Clarice. E eu espero que eu tenha ajudado, pelo menos tentado um pouquinho, convencer do porquê você deveria ler Clarice Lispector e entender o quanto essa mulher merece o reconhecimento que tem hoje em dia. Porque pra mim a Clarice, ela não escreve só com palavras. Ela escreve com o que não foi dito, com aquilo que fica somente nas entrelinhas. Pra você entender, ela mesma deixa aqui no prefácio como você deveria ler a obra dela. Ela diz assim: esse livro não é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, a personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Isso significa, Clarice nada mais está dizendo para você ler este livro, mas eu diria todos das obras dela, com o coração. Tem uma entrevista que a Clarice mesma diz assim: é que eu penso às vezes que eu estou isolada, e quando eu vejo, estou tendo um universitário, gente muito jovem, que está completamente ao meu lado. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo GH, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender. Qual que você ou se toca lembra agora? ou não toca. Ou, quer dizer, suponho que entender não é uma questão de inteligência, de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e literatura, que devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de 17 anos lia e relia o livro. O que está acontecendo? Como professor, que ali aparentemente deveria entender a sua obra, não está entendendo,
E como a aluna conseguiu entender? E eu respondo, exatamente porque essa aluna leu com sentimento. E ler com sentimento Clarice Lispector, colocando ali como se fosse um espelho na sua frente, sabe? Você vendo seu reflexo, faz toda a diferença. E muda a sua interpretação, principalmente para cada livro que você lê dela. E se você quer uma leitura que seja mais do que entretenimento, mas um autoconhecimento, Clarice Lispector com certeza não pode ficar de fora da sua lista. E eu tenho certeza que você não vai sair o mesmo depois de ler uma obra de Clarice Lispector. Agora me conta você, já leu alguma coisa dela? Se sim, deixa aqui nos comentários e qual foi o seu sentimento ali ao ler Clarice Lispector. E você já sabe, né? Deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdos como esse e eu vejo você numa próxima. Beijo! O livro dela de inauguração, que ela estreou assim, foi Perto do Coração Selvagem. Lançou essa pedrada aqui com o quê? 23, 21 anos? Com 23, 21 anos eu tava fazendo o quê? Não faço a mínima ideia. Não era escrevendo um livro desse, certeza.